Para começar, eu preciso pôr vocês à parte sobre o que está acontecendo, porque talvez vocês não saibam. Atualmente, a gente tem um presidente autoproclamado, que é o Zé de Abreu, um ator da Globo. Ele se autoproclamou presidente alguns dias atrás, já montou ministério, já assumiu, já fez um monte de decretos ali. Então, assim, ele está se inspirando no Guaidó da Venezuela, que se autoproclamou presidente também. Então, o Zé de Abreu fez isso no Brasil em oposição ao Bolsonaro. É claro que é uma piada isso, mas está indo bastante longe. Hoje ele vai chegar ao Brasil, ele estava viajando, então vai chegar ao Brasil hoje e já está planejando uma posse simbólica do presidente. O que aconteceu? 2 dias atrás, o Zé de Abreu, na sua conta oficial de presidente autoproclamado, ele postou o seguinte aqui, olha, ele marcou o Bolsonaro e falou assim: "Alô, Jair Bolsonaro, seu meteoro chegou, sou eu, seu fascista." E o Bolsonaro, o presidente da República, gente, é preciso ver como chegou o nível de infantilidade dessas pessoas, né? O presidente da República respondeu: "Estamos processando alguns, e esse meteoro, entre aspas, será o próximo." E deu joinha, né? Tá ok. Então, assim, o presidente da República é um que se envolve em treta da internet. Bem, ele compartilha vídeo pornográfico, né, de Golden Shower. Ele é alguém bastante responsável nas suas atribuições como presidente da República. Bastante ocupado. Ele foi lá responder o Zé de Abreu ameaçando de processo. Saiu algumas reportagens aqui, a Mônica Bergamo divulgou que o Zé de Abreu estava cogitando solicitar um habeas corpus preventivo por causa disso, por causa dessa ameaça. O que eu quero fazer com vocês aqui hoje é analisar as táticas da extrema-direita de intimidação das pessoas. Como eles operam. E quase todos eles fazem isso. Você vai ver o Bolsonaro fazendo isso, o Olavo de Carvalho fazendo isso, o Nando Moura fazendo isso. Quase todos os canais direitistas, extremistas fazem isso. Eles têm uma série de procedimentos que eles utilizam, um modus operandi para intimidar as pessoas, para silenciar as pessoas. Eu vou deixar na descrição para vocês aqui, linkado, uma thread que o Marlos Appius fez no Twitter também, explicando como eles trabalham. Como é a máquina de intimidação e difamação que eles possuem e que foi levada agora para dentro do Planalto. Isso foi usado na campanha eleitoral do Bolsonaro e agora usa dentro do governo. O governo tem uma máquina de difamação e de intimidação de opositores políticos. O que eles fazem? Então, para começar, isso aqui, como eu disse, o Nando Moura faz isso, o Olavo de Carvalho faz isso e o Bolsonaro faz isso. Fizeram a mesma escola. A primeira delas é xingamentos, ataques pessoais e ridicularização. Então eles usam a rede social, eles usam a internet para destruir a imagem de alguém. Então eles vão lá, começam a xingar as pessoas, colam apelidinhos idiotas nelas, se comportam como adolescentes bullies que querem intimidar os outros. Então eles fazem isso xingando, insultando as pessoas, difamando as pessoas, de um modo a envenenar o poço. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? A falácia de envenenar o poço. Eles tentam destruir a tua reputação de um modo que qualquer pessoa que for ouvir seu nome depois vai associar com algo negativo, vai associar com alguma piadinha, com alguma ridicularização, com algum apelidinho idiota. Se isso não funciona, e nem sempre funciona isso, porque nem todo mundo é crianção para cair nesse tipo de pilha, eles partem para ataques em massa contra os oponentes. Eles têm grupos organizados no WhatsApp, no Facebook, ou mesmo entre os seguidores do canal dessas pessoas, que eles enviam para fazer ataques maciços contra as pessoas. Por exemplo, lá o Nando Moura pega lá, aba a comunidade dele, o mesmo vídeo, se ele quiser ser mais ofensivo ainda, ele menciona algum canal que ele quer atacar, ele põe alguma foto dessa pessoa, ele põe alguma coisa dessa pessoa lá, e em massa os seguidores dele lá vão para atacar essa pessoa, para insultar, para xingar, para invadir o canal dessa pessoa, ou a página do Twitter, ou a página do Facebook, com xingamentos, com ofensas, com ameaças de morte às vezes. Então, assim, eles fazem isso constantemente. Às vezes a primeira etapa e a segunda etapa são conjuntas. Ele começa a xingar as pessoas e isso já serve para que os seguidores vão lá, que já estão habituados a fazer isso também, que são pessoas que trabalham desse modo, já sabem que tem que fazer isso e vão lá e atacam a pessoa onde ela estiver na internet. Muita gente não suporta essa segunda etapa, porque isso é um bullying virtual, é cyberbullying de fato. Eles vão lá, ridicularizam a pessoa, atacam a aparência da pessoa, xingam, ofendem, atacam a família da pessoa, os amigos das pessoas, a empresa da pessoa, se ela tiver algum negócio. Então é algo em massa e que realmente algumas pessoas se encolhem por causa disso, porque elas têm medo. Você vê lá milhares de pessoas te atacar, e são milhares de pessoas de fato. Até alguns dias atrás aqui, o Gabriel do Nada Se Cria e o Clayson foram atacados por um grupo desses, que é um youtuber mascarado aí da extrema-direita, que tem um grupo no Facebook para fazer esse tipo de ataque. Vocês podem até ver alguns vídeos meus mais antigos aqui, tem milhares de dislikes porque são ataques perpetrados pelo Nando Moura. Ele pega o grupo dele lá, manda pra atacar, manda pra ridicularizar, só que isso não me abala, porque sinceramente a interação aqui no YouTube não faz diferença. Se a pessoa der joinha ou descurtir, não faz diferença nenhuma. Então pra mim não me abala. E a terceira etapa,
que é o que aconteceu com o Zé de Abreu lá com o Bolsonaro, é ameaça de processo ou assédio judicial. Então essas pessoas utilizam a máquina judicial, utilizam o dinheiro para oprimir aqueles dos quais eles discordam. Então eles soterram essas pessoas em processos, ameaçam de processo também, porque realmente é uma dor de cabeça, você tem que ir lá prestar contas, provar que você não fez nada de errado. Eles querem usar do sistema judiciário de processos para intimidar as pessoas. E isso também afeta algumas pessoas. Há alguns casos que eu sei de youtubers que pararam de falar do Nando Moura ou de alguém aí porque foi processado e não quer mais se envolver nesse tipo de briga, nesse tipo de problema. Isso que o Bolsonaro fez em relação ao Zé de Abreu é uma das estratégias clássicas da extrema-direita. Você quer silenciar as pessoas ou através de ataques na internet, através de ataque em massa, através de insultos, através de xingamentos ou através de assédio judicial. Usar a máquina, usar o poder judiciário para silenciar as pessoas. Eu ainda quero voltar aqui em algum momento para falar sobre o que é a espiral do silêncio, que é o que eles tentam fazer também. É de usar a voz dominante agora para silenciar as vozes dissidentes. Mas a gente vai falar sobre isso em algum momento específico, porque é uma coisa de comunicação, aí é um conceito da comunicação que a gente pode voltar no futuro para falar sobre isso. O que preocupa, de fato, nesse momento, como eu já disse anteriormente, é que você tem agora a extrema-direita no poder. Então eles têm não apenas a voz dominante, não apenas a narrativa dominante, como eles também têm acesso aos canais de poder. Ou seja, se eles quiserem perseguir o Zé de Abreu judicialmente, que foi a ameaça que o Bolsonaro fez, ele tem o poder para isso, porque ele está agora na presidência. O que me surpreende é que alguém que esteja na posição dele, como presidente, que será criticado, ele será atacado, ele será insultado por milhares e milhões de pessoas que não concordam com ele. Ele será insultado. Se ele for processar todo mundo que está xingando ele, todo mundo no carnaval que insultou o Bolsonaro, ele vai passar a presidência inteira dele no tribunal. Se vocês lembrarem o tipo de ofensas que a Dilma sofria, inclusive se você procurar no canal do Nando Moura, Dilma, você vai ver ele insultando a Dilma de maneira virulenta. A Dilma foi xingada, a Dilma foi, ridicularizada ao modo extremo. E você não viu a Dilma processando ninguém aí desses grupos. Acho que os raros casos em que um presidente processa alguém, até onde eu saiba, foram em casos de difamação evidente, clara, de mentiras, ou na imprensa, ou por jornalistas que tiveram que se retificar depois. Mas eu não me lembro de presidentes processando alguém porque foi xingado, ou porque foi ridicularizado. Então, assim, você vê agora um povo no poder agora, né, que não sabe lidar com a crítica, que não sabe lidar com o contraditório, que não sabe lidar com a divergência política, a ponto de ter que ameaçar a oposição de exílio, de repressão, de expulsão do país. É um grupo autoritário, altamente autoritário, com tendências ditatoriais, e isso sai da voz deles, da boca deles, né? Isso não é invenção, isso é da boca deles que sai, e que nesse momento inicial pretende usar a máquina administrativa para perseguir a oposição, a máquina judicial. Então, em níveis inferiores, você tem esses xingamentos, ataques pessoais, ofensas, ridicularização, você tem ataques em massa, cyberbullying mesmo, de pessoas enviando milhares e milhares de pessoas para te atacar, e depois ameaça judicial ou processos. É como eles atuam, é como eles já atuavam antes, isso antes mesmo da eleição eles já faziam isso, e agora você tem dentro do poder, dentro do Planalto, você tem uma equipe para fazer isso, para criar difamação, ridicularização, ofensas institucionais. Usarem o dinheiro do governo para atacar pessoas. Isso vocês podem ver melhor nessa thread aí do Marlos Appius, no qual ele expõe aqui, através de reportagens com fontes, como isso está acontecendo. Fizeram isso com pessoas da esquerda, com opositores políticos do Bolsonaro, e fizeram também com dissidentes da direita, como o Andreasa, que é o editor da Record, que publicou a obra do Olavo de Carvalho, foi o editor do Olavo de Carvalho, e ele é constantemente atacado porque ele critica o governo Bolsonaro. E também fizeram isso com Felipe Moura Brasil, que é um olavista, que foi quem prefaciou alguns dos livros do Olavo e que ousou discordar do Bolsonaro. Então, assim, o que você vê é um perigo não apenas para quem é opositor político do Bolsonaro, mas qualquer um que é do grupo deles e que ouse discordar. O que eles querem implementar é uma narrativa única, do qual você não pode desviar uma vírgula. Porque senão você será alvo das milícias virtuais deles. Você será alvo de chacota, ridicularização, insultos, ameaças, ataques virtuais e talvez processos se eles perceberem que não deu certo a primeira parte. A gente vai ter que aguardar agora para ver qual será o desdobramento desse caso do Zé de Abreu aí, porque ele vai chegar no Brasil hoje. Está previsto para chegar no aeroporto hoje e depois a gente vai continuar acompanhando. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês já perceberam esse tipo de padrão aí na internet, como é que vocês identificam essas coisas. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraços e até mais.